Boa tarde, nós estamos aguardando o povo chegar. Você que chega conosco, bem-vindo, bem-vinda. Mais um sábado de formação, promovido pela Diocese de Jundiaí. Hoje vamos iniciando um tema novo sobre o Diretório para a Catequese e, desde já, as nossas boas-vindas e dizer da satisfação, né? Essa semana conversava com a Silvana, da satisfação de poder contribuir um pouquinho com a Diocese de Jundiaí nessa caminhada de formação. Saudades do povo, estivemos reunidos já em outro momento para uma formação presencial e agora aprendendo, né, a fazer as formações também com os meios de comunicação e as mídias, essas plataformas. No chat, vocês estão acompanhando, tem o e-mail do Centro Catequético, centrocatequético@dj.org.br, e a gente convida que vocês enviem um e-mail para o Centro Catequético, porque nós vamos disponibilizar uma apostila resumo do diretório, e é com ela que a gente vai acompanhar esses próximos sábados, tá bem? Então, a Silvana vai deixar o e-mail sempre à disposição e também vamos estar respondendo vocês por lá, mas o nosso convite é de vocês enviarem, então, o pedido, né, da apostila para os próximos sábados, tá bem? Hoje a gente vai ver uma projeção. A ideia de hoje à tarde é fazermos um bate-papo com as provocações e também uma esteira, né, histórica aí sobre o diretório de catequese, para a gente também entrar no clima da igreja, né, e a gente se perceber participantes, tá, desse processo que é a catequese no âmbito da formação para o discipulado, né? Se você tem em casa o catecismo da Igreja Católica, ou de capa amarela, ou de capa azul, que foi promovido pela CNBB no Ano da Fé, ou ainda aquele de capa preta, que é a primeira versão, procure depois, em um momento, no catecismo, o número 5. O número 5 do catecismo, bem no começo, portanto, tem um recado muito bonito para nós, que é ser catequista, estar empenhado na formação dos discípulos de Jesus Cristo. E aí continua o texto, e o texto faz a gente se perguntar: o catequista não está tanto para a dimensão sacramental, mas para a dimensão da formação. E por isso, todos nós hoje, né, aqui, somos catequizandos, participando de um processo de formação, né? Nós não estamos aqui em vista de fazer a nossa 30ª, 40ª comunhão eucarística, nem receber de novo este ou aquele sacramento. Nós estamos para a nossa formação, né? Então, bem-vindos, bem-vindas, a todos e todas. Maristela, obrigado pela acolhida, viu? E o Gustavo também disse que a Diocese de Franca participa, então significa que estamos, né? Como dizia o professor anterior, nós não estamos com limites, né, geográficos, nós estamos aí alcançando mesmo todas as pessoas de boa vontade que investem na sua formação, né? Então, boa tarde novamente, e iniciando, vamos pedir que Deus envie sobre nós o seu Espírito, aquele Espírito da criação, aquele Espírito que fecundou Maria, o Espírito que assistiu o nascimento da Igreja, e hoje é o Espírito que nos congrega, nos coloca em unidade. Iniciemos juntos, juntas, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito da criação, que nos fecunda e que nos assiste, permaneça conosco nesta tarde, em unidade. Nós vamos fazer um bate-papo nessa tarde sobre o diretório e queria explicar para vocês um pouco como vai ser a nossa caminhada. Tá? Nós vamos fazer, nestes 4 sábados do mês de novembro, uma conversa a partir do diretório, e aí vocês podem ir colocando ali no chat, para eu saber mais ou menos se vocês têm ou não o diretório na mão, no sentido de saber com o público que a gente está lidando. Se você tem ou não o diretório, né, com você, só escreva sim ou não no chat para a gente ter uma noção de como o pessoal já fez a aquisição dele. Mas, se você não tem, não se preocupe, porque nós vamos enviar um resumo do diretório por e-mail, e aí você precisa pedir, né, esse resumo no e-mail do Centro Catequético. Tá bem? A Silvana vai digitar o e-mail para que você peça esse resumo. E aí, a nossa tarde, as nossas tardes de novembro, elas vão estar baseadas um pouco nesse resumo que a gente elaborou para a gente conversar, né? Não é um estudo, assim, aprofundado, mas nós vamos bater papo sobre os pontos principais, tá bem? E, além disso, para hoje à tarde, eu dividi um pouco o tema numa caminhada histórica, para a gente também sintonizar, né? Qual é o desejo da igreja, não é? Para apresentar um diretório novo para a gente no ano de 2020, sendo que, né, anos atrás, a gente via a publicação em 1997, então a gente se pergunta, né, era tempo de um novo ou não, né, porque essa necessidade, né, de publicar documentos, quando nós temos esse costume na igreja de um documento e outro atrás do outro, e a gente não dá conta de estudar um, já tem um seguinte, né? Então, entrar um pouco no pensamento da igreja, tá? Acompanhar isso é muito importante para nós. Então, nós vamos perseguir esses sábados com esse resumo, e para hoje eu preparei uma breve apresentação para a gente fazer um bate-papo, tá bem? No sentido de que a gente vai conversar sobre o diretório para a catequese, e eu queria que a gente olhasse um pouquinho para essa imagem que está aí, né? Para vocês sintonizarem também com o conteúdo que a gente vai conversar. Tá? Nós vamos falar de diretório para a catequese, e chamava atenção para o número 5 do Catecismo da Igreja Católica, e ali nós temos um conteúdo importante, que renderia, assim, uma tarde ou um dia todo de estudo naquelas breves linhas, que nos chamam a atenção para
o ofício da catequese de formar discípulos. Quando a gente fala a palavra catequese, muito fácil também a gente lembra dos sacramentos, né? Catequese, sacramento. Parece um nome assim, né, um binômio que não se separa. E a igreja não tem isso nas suas... não é essa a definição própria da igreja, né? Quando a gente fala de sacramentos, a gente fala de uma iniciação sacramental. E a palavra catequese, ela está muito mais para a dimensão da formação. Tá? E é nesse espírito que chega um novo diretório para a gente, para a formação. E a gente tem que reaprender algumas coisas. E o reaprender, né, o reaprender tem muito a ver com essa imagem que nós temos aí. Nós temos uma fé alicerçada naquela manhã da Páscoa. Eu e você, porque somos cristãos, cristãs, somos filhos da ressurreição. E isso nós temos que reaprender. Nós chegamos em 2020 com essa necessidade. Chegamos ao terceiro milênio, precisando revisitar o mistério da ressurreição. Então é por isso que a gente tem um novo diretório, reorganizado, refeito. Já aviso para todos nós aqui, esse novo diretório, ele não invalida, né, os documentos da igreja, eles não invalidam os anteriores, e esse é o bonito da nossa igreja. Nós caminhamos numa dinâmica, né, numa metodologia de continuidade, sabendo pedir perdão pelos erros do passado, mas na continuidade. Então, num instante, vamos fazer meio minuto de silêncio e eu peço que você contemple esta imagem que você está vendo ao lado do título do diretório. E o fazer silêncio é também um exercício da catequese, né? A catequese, segundo o novo diretório, nós vamos estudar isso na próxima semana, tem um efeito muito grande quando ela se coloca à escuta, numa dinâmica de ouvir quem está conosco na caminhada. Lembram da passagem de Emaús? Aquele estrangeiro, aquele estranho no caminho, se colocou ao lado dos dois, tristes, e se colocou numa postura de escuta. E aí, nos nossos encontros de catequese, o quanto que a gente usa mais os ouvidos do que a boca, né? E nessa manhã da Páscoa, qual é o recado que tem para nós hoje em 2020? Né? E essa é a inspiração do nosso diretório. Uma força maior que sai do túmulo, por isso uma igreja em saída, uma força maior que sai do túmulo e nos chama em causa, nos chama para um anúncio, nos chama para levar aquela alegria da vida, né? Então, por falar de diretório, a gente precisaria se perguntar por que, então, um diretório novo, né? Por que a gente tem essa necessidade de revisitar o magistério da igreja e, então, receber um texto novo, um diretório novo. Que necessidade inspirou o Vaticano, né, o Pontifício Conselho, para reescrever o diretório lá desde 1997? A quem se destina esse diretório? A gente também precisa se perguntar. Sabendo que a gente tinha
um diretório já promulgado em 1971, o primeiro diretório, né? Então, por que não seguir apenas o primeiro, o Diretório Catequético Geral? Ou então, por que não fazer, né, não levar à prática o segundo diretório, publicado em 1997? Qual seria a necessidade de um terceiro texto quando a gente está no meio da caminhada, né? E aí o Pontifício Conselho nos provoca para, na continuidade dos nossos estudos, na continuidade do que a Igreja já está fazendo, a gente retomar, né, os nossos conceitos. Então, qual é a necessidade de um novo diretório? Respondendo aqui a primeira pergunta. A necessidade é a atualização. A necessidade é conversar com o mundo atual, né? O texto escrito em 1971, ele já conversa pouco com o ano de 2020. O texto escrito em 1997, ele também já conversa pouco com os nossos anos de 2020. Então, nós não vamos simplesmente revogar esses textos anteriores, mas não revogando, nós vamos conversar com eles, né? Então, primeira informação, nós temos que ouvir o recado do primeiro diretório, Diretório Catequético Geral, e temos que ouvir o recado do segundo, né, do Diretório Geral para a Catequese de 1997. Tá? E aí chegar nesse de 2020. Tá bem? Nessa caminhada de conversar com a nossa história, eu queria fazer um bate-papo com vocês aqui. Tá? Vejam, nós chegamos num momento da caminhada da igreja que todos os dias tem uma novidade. Todos os dias algo atualiza. Você já percebeu que o seu WhatsApp ele atualiza constantemente? Você baixa um aplicativo e logo tem uma atualização. Os profissionais da área da informática, né, se deixam de ler alguma coisa dentro de 2 dias, já estão defasados. Então, eu vou convidar a todos nós que estamos nesse momento conversando a olhar para esse gráfico que está aqui e perceber por onde passa a nossa missão de catequistas. Eu, catequista, eu que me coloco à disposição da igreja para o anúncio, eu preciso fazer algumas perguntas para mim, em primeiro lugar. Preciso me questionar, fazer o meu exame de consciência nessa dimensão catequética que eu assumi. Porque eu também celebro, eu vou à missa, eu conduzo outras celebrações, a gente faz festa, a gente sabe que a dinâmica do culto é importante. A gente também sabe que a dinâmica da caridade, de fazer o bem, de curar, de doar, de erguer as pessoas também são importantes. Agora, por que é que eu me coloquei neste caminho de ensinar a fé, de ser catequista? Tá? Então, olhando para o gráfico, aqui no começo, né, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a criação do mundo, ou sobre o fato de a gente nascer numa família, conviver numa comunidade, perceber que nós moramos numa cidade, num país, e aí a gente se dá conta que o mundo existe. Ou seja, qual que é a minha visão de mundo? O que eu penso sobre o mundo todo? E aí é essa cosmovisão mesmo, a palavra é essa, cosmovisão. Como é que eu enxergo o mundo que está à minha volta? Ou o mundo é o meu umbigo? Ou as pessoas precisam olhar sempre para mim e perceber, eu existo.
Quando a gente escreve a palavra criação, é perceber que muita coisa já existiu antes de nós nascermos. E aí a gente é convidado a vir a esse mundo, a visitar esse mundo e embarcar, né, nessa grande viagem com o sentido de gratidão, com o sentido de fazer história. A palavra aqui é protagonismo. Ou seja, nós estamos como participantes da criação. Nós não somos usurpadores, né? A criação não foi feita para usarmos dela. A criação está se fazendo sempre, sempre. Depois da criação, veja que nós temos aqui embaixo história. Ou seja, quando a gente se pega pensando na criação, a gente percebe que o mundo tem uma história. Não vamos falar aqui da fé ou da igreja, mas vamos alargar a nossa compreensão sobre a história do mundo, a história da humanidade, a história do universo. E aí uma pergunta muito importante é: o que é que eu conheço da fé de outros povos? Por exemplo, como é que as pessoas que estão no Oriente, né, celebram, enxergam esse mundo que está à volta? Vamos falar dos budistas, dos taoístas, muçulmanos, judeus, pessoas sem fé. E o que será dessas pessoas no futuro ou quando morrerem? Elas vão estar no céu? A fé que eu carrego no coração, eu, Ariel, a fé que eu carrego no coração, diz que essas pessoas não vão para o céu só porque não acreditam em Jesus? Como é que eu me pego pensando nisso? Isso questiona o tipo de fé que eu tenho. Depois, no movimento da história, da criação, história, encarnação. Ou seja, eu e você acreditamos numa pessoa principal, o Cristo. Esse Filho de Deus veio, se fez carne entre nós e ensinou o mundo um jeito diferente de viver. A pergunta é: estamos no dia 7 de novembro de 2020 e todos nós conseguimos ter um jeito diferente de viver porque acreditamos em Jesus? O que é que você já fez de diferente durante esta pandemia por causa de Jesus? Como é que o mundo, mesmo não fazendo aglomerações, mesmo a gente evitando de participar das celebrações com número restrito, mas, apesar disso, como que o mundo está percebendo os sinais de Cristo neste momento? E eu vou convidar de novo que você faça um instante de silêncio e pense nessa pergunta. Como foi o meu encontro pessoal com Cristo? Em que momento você consegue olhar na sua vida e dizer: este foi o momento em que eu fiz uma decisão. É por causa de Jesus que eu estou assumindo uma postura diferente. Pense um pouquinho. Por que dessa pergunta, gente? Porque se a gente não visita aquele dia, aquele momento do nosso encontro com Cristo, a gente também pouco consegue falar do que é encarnação. E a gente pode, às vezes, ficar tentando explicar sobre a gravidez da Nossa Senhora, tentando ficar falando se ela teve ou não relação com José, mas a gente esquece do principal, que é Jesus encontrou-se com a minha carne. Eu, Ariel, eu, catequista,
fiz um encontro com o Cristo. E isso muda a minha vida. Aqui está o recado da encarnação na nossa vida. E aí, a partir da encarnação, o movimento, né, da história nossa chega na igreja. Nós formamos uma comunidade. A igreja se origina, se forma, para quê? Para guardar, para celebrar esse mistério da encarnação, mas também da ressurreição. Na ressurreição está todo o cumprimento da promessa de Deus, da salvação, né? Mas da encarnação brota um movimento de Jesus, os discípulos, aquela primeira comunidade. E aí a pergunta que fica para nós é: como que eu me sinto no grupo de catequistas? Como é que eu faço pertença? Como é que eu vibro dentro do grupo de catequistas? Porque o meu grupo de catequista é a primeira igreja, é o primeiro sinal de igreja que a gente tem para a comunidade. Sim, a gente tem saudade da igreja cheia, a gente tem saudade daqueles dias de festa, né, de aglomero, mas aqui está, no meu grupo de catequista, está o primeiro recado, está o primeiro anúncio para a sociedade da igreja que eu acredito. Eu acredito na igreja, então o meu grupo de catequistas, ele é diferente, no sentido de, entre nós já vivemos a fé, a esperança e a caridade. E aí os efeitos e o jeito de ser no grupo de catequistas, entre vocês, adultos, entre nós, adultos, é o jeito de a gente conduzir a catequese, é o jeito de a gente se relacionar com as pastorais, é o jeito de a gente conversar com o mundo. Porque as primeiras dúvidas que tem no grupo de catequizandos já passou no grupo de catequistas. Porque a gente pode, às vezes, fazer uma ruptura, né? Com os catequizandos eu sou de um jeito, mas com o grupo de catequistas eu sou de outro jeito. E se isso acontece, alguma coisa precisa ser convertida. Alguma coisa precisa ser reorganizada. Então a ideia de igreja passa pelo início de um convívio no grupo de catequistas. E aí, nesse movimento catequético que a gente quer oferecer para vocês, né, nós chegamos ao final da caminhada, que é a salvação. Salvação que a gente espera de Deus, salvação que a gente espera alcançar no sinal do Cristo Jesus, mas é uma salvação que a gente também faz acontecer. É uma salvação que a gente participa com obras. E aí a pergunta é: o que é que temos anunciado por esses dias? Sejam esses dias de pandemia, sejam esses dias de todo dia da nossa caminhada, que faz a gente pensar de novo naquela parábola de Emaús, sobre aquela pergunta de Jesus, o estrangeiro, né? O que é que vocês andam falando pelo caminho? Então, dentro de casa, quando a gente está conversando, participando de uma live, participando de uma reunião, como é que a gente vive essa verdade de fé que a gente estuda, que a gente anuncia, entre a família nossa? Como é que a gente é catequista, não só na hora do encontro ou na hora da reunião do grupo, mas também no dia a dia, né? Então, essa trilha que está aqui sobre o movimento catequético é um pouco um esquema de uma história da salvação. E eu queria que você anotasse isso. História da salvação. Por quê? Porque o diretório fala muito sobre isso, história da salvação. E nós, numa tarde dessas, vamos estudar um pouco esse conceito. História da salvação é a gente não fazer catequese só a partir da manjedoura, só a partir de quando Jesus nasceu. Mas saber que desde a criação do mundo,
desde o início de tudo, existe já a realidade da salvação. Então, salvação e criação são os dois lados de uma moeda que a gente precisa guardar com muito carinho. Porque eu preciso me sentir parte da criação. Eu, a formiguinha, a violeta, a orquídea, as árvores, o rio. Vejam aí a obra do Papa Francisco, lançada por último, Fratelli Tutti. Se a gente não se sentir pertencentes, a gente não consegue nem escutar o evangelho que a criação tem para nos dizer. E aí, a partir deste movimento catequético que a gente está vendo aqui, nós já nos preparamos para estudar o diretório, tá bom? E eu vou fazer uma breve linha do tempo de alguns documentos. Vocês já viram isso nas formações anteriores, mas agora o objetivo dessa linha do tempo é mostrar como nasceu o novo diretório, tá? Eu peço desculpas se parecer repetitivo, peço desculpas se vocês já viram isso, já sabem bastante, mas para a gente hoje, como é o primeiro encontro, falar de diretório, é necessário recuperar um pouco essa história, tá? História recente dos documentos para a catequese a partir do Vaticano II. Ou seja, na década de 60, 1962 a 65, aconteceu o Vaticano II. E o evento Vaticano II, ele ficou registrado para nós em vários documentos, em algumas declarações, em algumas constituições e em algumas decretos, né? O que acontece? A gente, nessa caminhada do Vaticano II para cá, a gente precisa visitar um pouco os seus documentos e as suas histórias para entender por onde a igreja caminha. Eu só quero ressaltar um documento do Vaticano II, está escrito aqui do lado, ó, o decreto Christus Dominus, é o decreto para os bispos. No número 44, esse documento do Vaticano II precisa dar uma precisão sobre a necessidade de um documento específico para a catequese. Então, numa coleção de documentos do Vaticano II, que tem vários, né, tem um documento, o Christus Dominus, sobre o munus dos bispos, e esse número 44 pede que seja escrito um documento para a catequese. E aí, logo, de 65 para frente, no ano de 1971, é publicado o primeiro diretório, Diretório Catequético Geral. Tá? Então, uma resposta já para o Vaticano II e nasce o primeiro diretório para a catequese, que também daria um estudo muito rico, porque, como eu disse, um diretório que vem depois, ele não invalida o anterior, mas ele continua a reflexão, né? Em 74, em 1974, aconteceu um sínodo, tá errado, eu vou corrigir, desculpem, um sínodo dos bispos sobre o tema da evangelização no mundo, tá? E o Papa São Paulo VI, hoje é santo, escreveu uma exortação, como é costume da igreja, depois de um sínodo, uma exortação. Essa exortação chamada Evangelii Nuntiandi, de 75. É em cima dessa exortação que o Papa Francisco depois escreve Evangelii Gaudium. Mas, ficando aqui em 74, essa exortação do Papa São Paulo VI, ela já traz várias orientações para uma atualização da catequese. É um documento também muito importante de ser estudado.
Em 77, acompanhem aqui, em 77, um sínodo sobre a catequese. E aí, depois de um sínodo, também se escreve uma exortação, a famosa Catequese Tradendi, que saiu só em 79, porque o Papa São Paulo VI morreu em 78 e o documento estava sendo escrito. Em 78 é eleito o Papa João Paulo I, que também faleceu em seguida, e aí é eleito, portanto, João Paulo II. E é o Papa João Paulo II que retoma o sínodo, retoma o texto iniciado por Paulo VI e escreve Catequese Tradendi e publica em 79. Tá? Esse é um pouco a história da catequese. Vamos vendo aqui. E o Brasil, acompanhando o magistério da Igreja Universal, ou seja, a Evangelii Nunciandi, a Catequese Tradendi, mas também acompanhando a assembleia que aconteceu em Puebla, né, vai lançar aqui no Brasil o documento Catequese Renovada. Né? Nós somos frutos, a nossa geração, eu e você, somos frutos de catequistas que foram formados no documento Catequese Renovada. Então, aqui já tem inícios de uma mudança na catequese. Mas a gente vai continuar a história e vai perceber o quê? Olhem aqui. Ainda na Igreja Universal, em 1992, é publicado o Catecismo da Igreja Católica. Gente, esse é um fato muito curioso para a nossa igreja. Nós ficamos sem catecismo desde 1540, né? Quando aconteceu a Contra-Reforma, a reforma de resposta à Reforma Luterana. Tá? Nós ficamos esse tempão todo sem um catecismo. Aliás, sem a atualização do catecismo. Desculpe, estou corrigindo. Nós tínhamos até 1992 o mesmo catecismo publicado depois da Reforma. E aí, 92, uma publicação atualizada do Catecismo da Igreja. 1997, nós temos a publicação de um segundo diretório. Tá? E esse diretório, então, é chamado Diretório Geral para a Catequese. De novo, não é um diretório que invalida o primeiro de 71, mas ele continua. Né? Ele continua. Em 2005, aqui no Brasil, é publicado o Diretório Nacional de Catequese. Vão percebendo aqui que nós, no Brasil, necessariamente acompanhamos a Igreja Universal. Né? A gente não vai inventando coisas sem uma orientação. Né? Do Diretório Nacional de Catequese, o que a gente viu acontecer bem pertinho de nós, 8 anos atrás? Aconteceu o Sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, em 2012. Esse sínodo foi convocado pelo Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, em fevereiro de 2013, renunciou. E só a renúncia do Papa Bento XVI já é uma grande catequese para nós, né? E aí o Papa Francisco eleito publica para nós a Evangelii Gaudium. Lembra que eu falei? Evangelii Gaudium é uma grande inspiração dada aqui, ó, na Evangelii Nunciandi, do Papa São Paulo VI. Então, o Papa Francisco publica a Evangelii Gaudium, que nós já estudamos? Pode ser que sim. Nós já esgotamos? Estamos muito longe, né? De entender a Evangelii Gaudium, de fazê-la acontecer, né? A Evangelii Gaudium é um programa de governo para a Igreja que o Papa Francisco apresentou. Tá? Tem muita coisa que ainda precisamos aprender desta exortação, que tem só 7 anos de existência. Né?
Nós não falamos aqui, peço desculpas, ainda depois de 2005, em 2007 foi publicado o documento de Aparecida, que é um documento marco na nossa igreja, né? Seja na igreja da América Latina, seja na igreja também universal, né? O magistério do Papa Francisco é todo inspirado nestas orientações que nasceram aqui no documento de Aparecida. O Papa Francisco, cardeal Bergoglio, foi o relator, né? O redator final do documento. Precisamos ponderar isso, tá? E aí a gente chega em 2020, neste ano tão diferente, né? Para recebermos do Vaticano um diretório, o Diretório para a Catequese, né? E aí, esse é o motivo de nós nos encontrarmos nestas tardes de sábado, tá bem? Então, chegamos no nascimento do diretório. O que acontece, gente? Vamos para ele, então. Queria mostrar aqui para vocês o seguinte. A estrutura do diretório, tá? E até aqui, eu ainda queria falar, se vocês têm alguma dúvida sobre a história da igreja ou sobre esse movimento catequético, gente, isso aqui não tem num livro não, tá? Eu desenhei aqui para a gente perceber que há uma necessidade de eu e você nos sentirmos pertencentes da história da igreja. Essa é a lógica, tá? A gente não ensina uma coisa só porque é obrigado por causa do sacramento. A gente está na catequese para fazer as pessoas também se sentirem presentes na história da igreja. Esse é o diferencial. Então, do que nós falamos aqui, que foi um apanhado histórico, se vocês tiverem alguma pergunta, vão deixando registrado, tá bem? Eu já estou finalizando, e aí a gente vai fazer um bate-papo, porque é a parte mais saborosa da tarde, né? Fazermos um bate-papo. Chegamos no diretório, tá? Chegando no diretório, quero mostrar para vocês um pouco a estrutura dele, tá bem? O que acontece? O diretório tem, então, aqui, ó, uma introdução, tá? Uma introdução. A introdução está bem escrito num dos números ali, que o diretório são perspectivas de um fruto do discernimento no contexto eclesial. Olha aqui a palavra-chave, contexto. E até agora eu preparei vocês para o contexto, tá bom? O que acontece? Na introdução, é necessário que a gente esteja contextualizado. Estudar um novo diretório, que é o que é a proposta da diocese, mas dentro de um contexto, né? Não só ler os números do diretório, mas sabê-lo interpretar, tá bom? E ainda, na conclusão, estou pulando da introdução para a conclusão. O primeiro parágrafo da conclusão fala que a Páscoa é o coração da igreja. Gente, essa frase para nós é muito cara. O que você considera mais importante na catequese? O que você considera mais importante no seu ministério? O que você considera mais importante na igreja? E a nossa resposta tem que ser só uma: a Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa está o resumo de tudo aquilo que Cristo quis anunciar. É possível fazer as coisas diferente, para melhor. Qual é o grande segredo da Páscoa? A morte não tem a última resposta. Então, pense um pouquinho na sua vida nesses últimos tempos. Pense um pouquinho na sua vida só hoje, por exemplo, e tente imaginar o que já foi hoje a sua Páscoa. Aquela saída, aquela estratégia, aquela resposta que não estava sendo possível de encontrar e que você encontrou. No caso do Cristo, de Jesus, é a ressurreição da morte, está agora ressurgido. E é o que nos espera, a mim e a você. Mas todos os dias nós vivemos uma Páscoa pequena e nova e diferente.
até o dia da grande Páscoa, da grande passagem. E aí, para os catequizandos pequenininhos, né, da catequese com a infância, ou para a catequese com os adultos, nós temos que saber traduzir esse coração da igreja para os diferentes públicos, né? Então, essa frase, a Páscoa é o coração da igreja, é uma grande frase que nós temos que reaprender. Para a gente viver, em primeiro lugar, e vivendo, anunciar, né? E aí tem as 3 partes do diretório, tá, gente? Primeira parte, a catequese na missão evangelizadora da igreja. E esse é um bloco bem pesado, de bastante conteúdo, que está dividido na revelação, num capítulo sobre a catequese, num capítulo sobre o catequista e no outro capítulo sobre a formação de catequistas. Aqui está em vermelho o eu catequista, porque é o que eu quero dar foco hoje à tarde ainda, tá? A segunda parte fala sobre o processo da catequese, a pedagogia da fé, o catecismo da Igreja Católica como sendo a pedagogia da Igreja, essa é uma sacada genial do diretório, a metodologia da catequese e os interlocutores, ou seja, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas em situações de migração, por exemplo, né, os refugiados, tá? Então, a catequese e as pessoas, para dizer assim, existe um interlocutor aí que ele não só recebe o evangelho, ele já vive na sua condição alguma realidade do evangelho. E aí, ó, essa frase aqui, gente. Todas as pessoas conseguem dizer qual é a sua Páscoa. Não com essa palavra, minha Páscoa hoje foi. Mas todas as pessoas conseguem interpretar o evangelho na vida pessoal. Nós, catequistas, fazemos esse trabalho de ajuda, né? De conseguir tirar de dentro da pessoa o seu evangelho, a sua Páscoa. E a terceira parte é a catequese nas igrejas particulares. Então, a grande ênfase na comunidade, o Diretório Novo é muito comunitário, por isso que eu frisava com vocês lá em cima o grupo de catequistas. Se o nosso grupo de catequistas não vai bem, é o primeiro contra-testemunho do Evangelho. Depois, os cenários culturais, os novos cenários que se abrem à nossa frente, a enculturação da fé, e desculpa dizer, mas tem gente que não gosta de falar de enculturação, e quando não gosta é porque não entende, né? E os organismos a serviço da catequese, a Santa Sé, a diocese, a coordenação paroquial e por aí vai. Então, o diretório, como os outros já eram, o diretório pega a revelação e a fé, ou seja, lá atrás, criação, e vem até os nossos dias sobre a nossa coordenação paroquial de catequese, por exemplo. Tá bom? Por isso que a estrutura do diretório, nas suas 3 partes, ela não está longe dessa caminhada aqui, ó, que a gente conversou no começo da tarde. Tá bem? E aí, a gente vai ver um pouquinho o eu catequista de acordo com o diretório. Quem está com o diretório na mão, pode procurar já o número, já digo para vocês, o número 110. Tá? O número 110. No número 110, tem esses 3 pilares aqui sobre o ser catequista. Tá? O número 110 começa o capítulo 3, e eu vou pedir que você vá direto ao 113 agora. Do 110, pule para o 113. E você que está assistindo, dê uma olhadinha bem nesses 3 pilares que tem aqui. Tá? O número 113 do diretório fala assim: em virtude da fé e da unção batismal,
na colaboração com o magistério de Cristo e como servo da ação do Espírito Santo, o catequista é. O que o catequista é? O catequista é testemunha da fé e guardião da memória de Deus. A fé contém a memória da história de Deus com as gerações humanas. O testemunho da vida é necessário para a credibilidade da missão, diz o diretório. E o catequista também é mestre e mistagogo. O catequista é chamado a se abrir à verdade sobre a pessoa humana e sobre sua vocação última, comunicando o conhecimento de Cristo, revelando os mistérios da salvação, contidos no depósito da fé e atualizados na liturgia da Igreja. Por isso, mistagogo, na liturgia da Igreja. Mestre é para anunciar as verdades da fé. E o catequista também é, aqui por último, também é acompanhador e educador. Acompanhador e educador daqueles que lhes foram confiados pela Igreja. O catequista é um especialista na arte do acompanhamento. O catequista, especialista em humanidade, conhece as alegrias e as esperanças de cada pessoa, suas tristezas e angústias. Então, no número 113 está, tá, gente? No número 113 está, assim, o marco da onde nós vamos partir o nosso estudo do diretório. Tá? O diretório é para a catequese, mas sem um catequista, e aqui eu queria chamar a atenção de novo, catequista não é aquele que prepara para o sacramento. Por isso nós precisamos ampliar a noção de catequista que nós temos. Catequista é toda aquela pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo, reconheceu a verdade do Evangelho e agora quer dividir essa alegria com todas as pessoas. Isso é ser catequista. No meio dessa caminhada, a pessoa deseja os sacramentos? Ah, bom, aí é outra história, e aí a gente vai conversar sobre isso também nos próximos sábados, tá? Mas guardem isso. Número 5 do Catecismo da Igreja Católica. O catequista é aquele que se dedica na formação da fé. Sem colocar o sacramento como uma meta, mas querer que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Tá? E aí continua o diretório dos números 114, que nós não vamos ler aqui, mas aqui está lançada a base da nossa formação dos próximos sábados. Tá bem? Por último, eu queria que vocês olhassem esse gráfico e refletissem por um momento. Quem eu sou? Quem sou eu na comunidade, na família, na diocese? Quem sou eu dentro de casa, debaixo da coberta, quando eu estou sozinho? Quando você se pergunta diante do espelho, quem sou eu? Qual é a resposta que você consegue dar? Pense um pouquinho. E ainda, sendo quem você é, desse jeitinho todo especial, porque Deus nos faz assim, nós podemos almejar, nós podemos querer mais. Então, quem eu quero ser? Quem eu quero ser como pessoa, como catequista, como membro de uma família, como alguém que exerce os seus direitos civis, como alguém que está no mundo para ser feliz, como Deus quer? Quem eu quero ser? Você tem um projeto de vida? A cada 2 meses você vai lá naquele bilhetinho e atualiza o seu projeto? É necessário, gente, escrever quem a gente quer ser e avaliar isso.
Não dá de deixar só na cabeça, e se der certo, Deus, se não Deus, deixa como Deus quiser. Não. É necessário que a gente tenha um lugarzinho onde a gente anota as nossas ambições. Entendam ambição aqui no sentido positivo. Nós queremos chegar mais à frente. Nós queremos chegar lá. E esse lugar é uma pessoa, Jesus ressuscitado. Nós queremos chegar até o Cristo ressuscitado. Então, como seria esse eu catequista amanhã? Como seria esse eu catequista daqui a um ano? Como seria esse eu catequista daqui a 10 anos? Como que nós podemos, a partir do que nós somos, quem sou eu, conseguir crescer na fé, na maturidade em Cristo e dizer, daqui a um ano, eu consegui ser e ainda consigo ser mais. Pois não? Então, gente, era um pouco a proposta que nós temos para hoje, tá? Eu fico aguardando por um momento as perguntas que vocês possam querer fazer para a gente poder bater um papo agora, né, sobre essa parte introdutória do diretório. Perceberam vocês que nós abrimos o diretório numa página só, de propósito, tá? Porque a gente precisa do contexto do diretório. Vocês viram ali que na introdução do diretório diz isso, né? Há um contexto para esse livro nascer. E o contexto é o qual? A história da igreja. Tá bem? Existe uma história, existe uma igreja preocupada com a nossa fé, com a nossa salvação, e aí esse documento tem um contexto que a gente tentou deixar aí para vocês. Tá? Aqui, tanto o Gustavo quanto a Ana Beatriz pediram um material. Vocês peçam o material naquele e-mail do Centro Catequético. Tá? Escrevam lá, eu disponibilizo tanto o slide de hoje, quanto também a primeira apostila, tá bom? Que daí a gente acredita que vocês vão ter já a apostila, se todo mundo pedir e acessar, né? No próximo sábado, então, tem 3 apostilas, tá? Que são as 3 partes do diretório, necessariamente, para os próximos 3 sábados, tá certo? E aí a gente vai fazer um pouco isso que foi feito hoje. Eu vou entrar acreditando que vocês olharam um pouco, seja o diretório, seja a apostila, e a gente vai conversando sobre os próximos temas, tá bom? Nivaldo, o documento você encontra nas livrarias, né, católicas, e também, certamente, com o Centro Catequético, a Silvana sabe indicar para vocês alguma livraria que a Diocese disponibilize, né? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para a gente conversar um pouco? Queria muito agradecer a presença de vocês também, seja aqui na página, né, da comissão da Diocese de Joinville, ou seja, lá no meu perfil pessoal, vocês podem deixar algumas dúvidas, sugestões, tá bom? E aí a gente pode conversar um pouco sobre outras questões que vão caminhando em paralelo, tá bem? Eu vou acompanhar um pouco depois o chat aqui da nossa transmissão, porque a gente pode depois interagir também, tá? Maria, o novo diretório fala das novas formas de evangelizar usando plataformas sociais, como fizemos neste tempo de pandemia. Fala sobre o uso das ferramentas, né? Mas não vai dizer como fazer uma catequese, até porque são realidades diferentes, viu, Maria? Mas tem uma parte no diretório que fala sobre a nossa disponibilidade de aproveitar as ferramentas para a evangelização. Entende? Vanessa, como fazer crianças e adolescentes com depressão? Então, nós temos uma parte sobre as idades, né, sobre as idades da catequese, é a terceira parte,
não vai tratar da depressão como um tema específico, mas fala sobre o processo de acompanhamento, viu, Vanessa? A gente pode lá na frente falar sobre isso. Você traz essa pergunta de novo para a gente, por favor, se a gente esquecer, e aí a gente conversa na parte das idades, tá bom? E obrigado muito pela sua presença hoje conosco. Mais alguma pergunta? Ó, a Silvana está dizendo que no centro catequético tem o diretório para a venda, né? É só procurá-la e o pessoal vai ter acesso ao diretório novo. Silvana, digita para a gente de novo o e-mail do centro e aí o pessoal pode também anotar, tá bem? E a gente fica à disposição de todos vocês, tá bom? Para qualquer dúvida que vocês queiram também tirar depois durante essa semana. E no mais, a gente se encontra, então, no próximo sábado, tá certo? E a gente fica, então, aguardando a presença de vocês, fica em sintonia, em oração, sempre nesse desejo, né, de que Deus nos conduza para um bom término dessa pandemia e nos guarde com vida, né, a todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra no próximo sábado. Um grande abraço, Deus nos abençoe a todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa tarde, gente. Bom sábado e um bom domingo.